O ser humano compartilha mensagens, valores e também objetivos. Quanto mais alinhados, melhor. Trabalhamos em conjunto. Ascendemos sobre as demais espécies por cooperar em escala global por meio da comunicação. Desde pinturas rupestres, correios, jornais, telégrafo, rádio, televisão, até a internet, cada vez mais rápido. A descoberta do fogo levou 40 mil anos para chegar a toda a humanidade. A invenção da roda, menos de 10 mil. A máquina de escrever, 150. Em 50 anos, a internet chegou a 4 bilhões de pessoas. O futuro vem mais depressa e a informação sobre cada vez mais novidades é instantânea. Hoje, vemos lançamentos de iPhone, de tratores ou a cotação dos grãos ao mesmo tempo no mundo todo. A tecnologia acelerou o mundo e o agro também de forma exponencial, com base na conectividade. Se de um lado o Agro 4.0 inaugura uma era, por outro se torna requisito para assegurar competitividade. Conheça o valor da conectividade ilimitada. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10 mil anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. A informação gerada a partir de dados tem um valor incalculável, mas apenas durante uma fração de tempo. Descobrir uma infestação de percevejos, broca ou nematóides no início pode salvar a lavoura. Depois, é só uma explicação para o prejuízo. Na pecuária, medir a conversão alimentar individualizada de um animal pode, por exemplo, gerar mais lucro. Agora, nos talhões e pastos, os dados são gerados o tempo todo. A cada segundo, 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Todo bom agricultor gosta de ver de perto como a sua produção evolui. Conectados podem se aproximar da perfeição em produção, comercialização e gestão. Contudo, no Brasil, isso ainda é a minoria. Segundo o IBGE, os números de fazendas com internet saltou de 75 mil para mais de 1,4 milhão entre 2006 e 2017. O número, no entanto, representa menos de 30% do total. De acordo com a Embrapa, só 11,4% delas têm alto nível de tecnologia, justamente aquelas que geram 87% do valor da produção nacional. Por isso, vamos mostrar o que a conectividade pode entregar. Estivemos em fazendas, hortas, institutos de pesquisa e feiras para investigar o tema. Começamos em Altair, no oeste de São Paulo, onde visitamos a Fazenda Santa Rosa, exemplo de pecuária digital no Brasil. Com cerca de 25 mil cabeças confinadas, a produção usa a conectividade em todas as etapas, desde a nutrição por lote até o embarque ao frigorífico. E novos avanços online estão a caminho, como comedouros e bebedouros individuais. O Daniel, nosso editor, esteve por lá. Bruna, explica pra gente como é que funciona esse coxo automático. O sistema ele é composto por células de carga instaladas no coxo.
Nós fornecemos a ração, os animais eles estão devidamente identificados. À medida que eles entram no sistema para se alimentar, os sensores captam a presença desse animal e já consegue saber quanto ele está comendo. Tudo isso praticamente em tempo real. Isso, o sistema ele é atualizado a cada 2 minutos. E qual que é o objetivo desse sistema? Ter o consumo individual por animal e saber qual o comportamento, a gente consegue saber quanto tempo esse animal passa se alimentando, quantas vezes ele visita o coxo, consegue acompanhar todo o comportamento alimentar além da quantidade ingerida. Os dados dos currais, comedouros e bebedouros ou outras etapas da produção chegam por meio de sensores e câmeras. São eles que farão a diferença em produtividade, eficiência, sustentabilidade e lucro. Quando se produz em escala, um pequeno avanço pode significar milhões. Na verdade, o mercado de commodities já não permite ineficiência, por menor que ela seja. Assim, a Fazenda Santa Rosa tem uma área dedicada exclusivamente à análise e estruturação dos dados. É como o cérebro por trás de um Big Brother no rebanho. Valquíria, quais indicadores vocês consideram aqui para fazer uma estratégia de inteligência de negócios na propriedade? Todas as informações que é possível coletar, desde a entrada do animal até a saída, o retorno desses dados do frigorífico, nós utilizamos. Então, a rastreabilidade é total. Então, tem desde a parte de indicadores zootécnicos, indicadores econômicos, a parte de gestão de alimentos, gestão dos animais, a parte sanitária, tudo isso é coletado, reorganizado e aí assim é analisada a parte de gestão de dados. A atualização em tempo real é importante para quais desses indicadores e por quê? Em tempo real é importante a parte de produção de alimentos. Então a propriedade ela trabalha com economia circular, então ela produz parte do volumoso utilizado na parte agrícola. Esse produto vem para cá, então é importante ter o controle em tempo real para saber se o processamento está adequado. Então cada caminhão, cada turno, é importante a gente saber a qualidade desse produto. Os rebanhos, como as lavouras, são realidades vivas e as suas performances variam a partir de dezenas de fatores, como água, temperatura, nutrição, pragas, doenças. Acompanhá-los enquanto eles ocorrem faz a diferença. Se é com o olho do dono que o gado engorda e as plantas crescem, agora cada segundo pode ser monitorado. O ClimateView, spin-off da Bayer para monitoramento de lavouras, explora este potencial. Guilherme, o que é a Climate e o Field View da Bayer? A Climate, na verdade, ela é a plataforma de agricultura digital da Bayer e a gente traz ela através do produto FieldView. O FieldView é uma ferramenta digital onde o agricultor consegue, dentro de uma plataforma, ter todos os dados da sua lavoura, dados de plantio, dados de pulverização, dados de colheita e ter melhores insights agronômicos. A gente também está trazendo ferramentas avançadas como prescrições de sementes, que vai ajudar o agricultor a saber exatamente o melhor local, a melhor semente, a melhor população para maximizar a produtividade dele. E com a conectividade no campo, com a IoT, existe um incremento, inclusive, nessa ferramenta? Quando isso é em tempo real, o benefício é imenso, assim, porque o agricultor consegue visualizar do escritório, seja ele em São Paulo ou qualquer outro lugar, ele consegue efetivamente visualizar o que está acontecendo no campo em tempo real. Então, o benefício da conectividade do IoT no campo vem ajudar não só a nossa plataforma, mas outros produtos que estão aí, que vão melhorar ainda mais a tomada de decisão do agricultor. A gente já tem um aplicativo que você consegue tirar os dados do campo pelo menos uma vez durante o dia, mas se ele tiver isso em tempo real, o benefício é muito maior. Para se ter uma ideia, o Brasil possui cerca de 96 mil antenas para conexões 3G e 4G. Parece bastante? Os Estados Unidos têm cerca de 500 mil e a China 2,5 milhões, em territórios praticamente similares. Nossos competidores também competem entre si para ditar a base técnica do próximo passo em conexão, o 5G. Este novo sinal aumentará em dezenas de vezes a transmissão de dados do 4G, além de multiplicar a possibilidade de conexão entre os equipamentos. Será a efetivação do IoT, quando máquinas e seres humanos poderão se comunicar mais rápida e amplamente. Enquanto a luta de gigantes não se define e o 5G está apenas no horizonte, outras alternativas trazem um preview da conectividade limitada. Na realidade do campo, os benefícios da conectividade vão além do monitoramento e impactam diretamente também na operação.
Por exemplo, na comunicação máquina a máquina por rádio, que otimiza a logística, a precisão e os resultados. Nesse equipamento aqui, o que o controlador faz? Isso, a Stara desenvolveu então o Topper, que é o nosso controlador para agricultura de precisão. E nele você vai encontrar várias funções que você precisa para fazer essa prática. Como, por exemplo, o DGPS, o piloto automático, a telemetria, para pulverização, desligamento de seção, o bico a bico, enfim, tudo que você precisa. Inclusive, para o plantio, o M2M, que é a comunicação máquina a máquina. Tá, então esse trator, além de todos esses recursos, ele consegue se comunicar com outra máquina. Você pode mostrar pra gente? Podemos, com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Aqui a gente está mostrando 4 monitores. Como é que acontece essa comunicação máquina a máquina? Qual que é o benefício para o produtor? Bom, o Synchro, então, ele traz essa possibilidade. Até 4 plantadeiras plantando no mesmo talhão e que essas máquinas estejam conectadas, uma mandando a informação para a outra, aonde está acontecendo o plantio. O que isso vai representar para o produtor, né? Um ganho operacional muito grande, principalmente uma economia de sementes e potencializando a produtividade, porque não vai haver o remonte, né? Onde uma plantadeira passou, a outra vai enxergar, ver isso certinho e não vai estar plantando novamente naquele lugar. Tá, isso só é possível pela conectividade, pelo sistema de rádio que está embarcado nas plantadeiras, no caso, né? Que são esses equipamentos aqui. Isso, esse é um grande diferencial. Nós percebemos que havia a dificuldade de conectividade, principalmente nesse interiorzão do Brasil, onde acontece a agricultura, e a Stara trouxe essa solução, que é a comunicação via rádio. Outros drivers do setor se desdobram para conectar produtores e equipamentos. É o esforço para a transição da agricultura de precisão para a agricultura de decisão. Por exemplo, estima-se que 60% das operações de pulverização ocorrem fora das condições ideais. Além disso, o uso de água e de fertilizantes poderia ser reduzido em grande parte, mantendo a produtividade. Todos recursos finitos e caros para o agricultor. Segundo o IMEA, sementes, defensivos e fertilizantes chegam a representar 85% dos custos. Em valores de 2017, na casa de 3 mil por hectare, quase 40 sacas de soja. Tudo isso sem falar em horas úteis de máquinas e pessoas, consumo de combustíveis, manutenção, energia elétrica no processamento. Sabe quanto pode custar uma conexão? Às vezes, só meia saca de soja por hectare. Eduardo, o que já existe em termos de IoT aplicado à agricultura atualmente no Brasil? Nós estamos passando por uma fase de transição na agricultura. Tivemos a grande evolução da agricultura convencional para a agricultura de precisão e agora nós estamos indo para a agricultura de decisão, que é a tomada de decisão com base em dados e em tempo real. E aí que entra a internet das coisas. Por exemplo, nós temos 3 meios de comunicação da nossa plataforma, nosso Operation Center com as máquinas, que é o GPRS através do JD-Link, uma parceria que nós temos com a Trópico, que proporciona dados Wi-Fi, e também, recentemente, nós abrimos a conexão através de dados LoRa, que permite a transmissão de dados em tempo real, utilizando uma dessas 3 soluções, ou um sistema híbrido, como por exemplo nós temos nos nossos pulverizadores aí. Você poderia dar para a gente um exemplo prático dessas técnicas aplicadas? Um exemplo claro que a gente pode trazer é a nossa pulverização. Hoje nós temos nos nossos pulverizadores uma estação meteorológica móvel que permite o produtor controlar, entender aquele microclima, como a velocidade do vento, a umidade relativa e como está a temperatura naquele momento. E com isso, através da transmissão de dados, através do sensoriamento da internet das coisas, levar esses dados para um Operation Center, identificar se está fora ou não dos padrões ideais e tomar a decisão para fazer uma aplicação com mais eficiência, com mais eficácia. Além disso, toda essa rede de comunicação, de conectividade, ela também permite agregar outros sensores, não de John Deere, de outros parceiros, que também trabalham com a internet das coisas, com essa conectividade. E aí usar essa conectividade para a transmissão de dados, como por exemplo o próprio celular. Toda essa solução é possível utilizar um celular e fazer com que a máquina transmita dados para o celular. Tem muito mais inovação conectada sendo criada em todo o Brasil.
Confira os projetos dos pesquisadores do Inatel, Antônio Alberti e Fábio Carli. Internet das Coisas, a Internet do Futuro e o Bitcoin do Agro. Veja só. Nessa área conectada vai ser possível operar inclusive uma nova internet? É isso mesmo. Então a gente tem trabalhado também, né, além das tecnologias correntes, a gente tem trabalhado com a Internet do Futuro, que chama. Então tem projetos, a gente tem um projeto já há 11 anos chamado Nova Gênesis, e com esse projeto a gente repensou a estrutura da internet para que ela tenha mais segurança, menos interferência humana, né? E possa também conectar dispositivos no campo. Fábio, aqui no Inatel vocês estão fazendo uma pesquisa com uma espécie de criptomoeda do agro. Como é que funciona o IOTA? Isso, a IOTA é uma criptomoeda para pagamentos digitais que funciona em qualquer ambiente global, né? Que é inclusive no agronegócio. Inclusive no agronegócio, né? Imagina o seguinte cenário, você chega com um caminhão de grãos para receber os grãos numa fazenda e lá a empresa que vai comprar os grãos já fez o pagamento pela criptomoeda, então eles detectam o pagamento, inclusive nós temos um cenário aqui que nós montamos que detecta o pagamento e libera a quantidade exata da soja para o caminhão levar. E aí ele pode levar, chegar no porto, mesma situação, né? Para embarcar no navio, detecta o pagamento, faz o embarque, tudo sem intervenção humana, tudo automaticamente. E esse sistema de compensação valeria até chegar a soja lá na China, por exemplo? Não, se você quiser levar essa soja aí, existe uma cadeia de pagamentos, criptomoeda aí, que pode ser feito tudo no escritório. A conectividade permite realizações fantásticas, mas talvez seja o principal gargalo do agronegócio brasileiro, ao lado da logística de transportes. É fato que ela já traz benefícios, assim como temos estradas e portos, mas estamos longe dos níveis já praticados em outras partes do mundo. Nas cidades rurais, segundo a OpenSignal, há conexão 4G em apenas 41% do território. No estado de São Paulo, um dos mais conectados, o sinal falha, é lento ou não existe fora das cidades. Você deve sentir isso em outras partes do Brasil. Na produção rural, já basta depender da sorte com o clima, não é mesmo? O que dizem os produtores e quais as alternativas para conectar a sua propriedade? Te contamos depois do intervalo. Um estudo da McKinsey mostrou que a cada 10% mais estabelecimentos conectados, o PIB aumenta 1,4%. Com o valor dos produtos e serviços do agro em 1,44 trilhão em 2018, estes dois indicadores significariam quase 25 bilhões a cada ano. Se cada torre custasse R$100 mil, poderíamos instalar 250 mil delas com o mesmo dinheiro. E assim o gerente agrícola Fábio César Cosentino certamente teria internet rápida o tempo todo. Fábio, explica pra gente qual que é a importância da conectividade nos diferentes processos agrícolas aqui na propriedade. Essa conectividade, ela nos trouxe uma tranquilidade muito grande, assim, na conferência, certo, do nosso trabalho, tá, que começa no escritório, sem que você tenha que estar o tempo inteiro do lado da máquina, junto da máquina. Qualquer tipo de aplicação, tá, ela é acompanhada via GPRS no escritório. Você acredita que o incremento da conectividade é uma tendência de curto e médio prazo? Nós ainda somos bastante dependentes dos sinais de operadora, certo? Que vem gradativamente melhorando e existe sim uma tendência de buscar algumas repetidoras, tá? Para que essa operação seja monitorada em tempo real. A Claro, por exemplo, tem um plano para ampliar a cobertura no campo. Neste ano serão 200 novas antenas com um raio de 30 quilômetros em todo o país. Toda a agricultura brasileira atualmente ocupa cerca de 66 milhões de hectares. Vai ser um grande salto. O Eduardo Polidoro, diretor de IoT da Claro, é quem nos conta. Com o lançamento das duas novas redes, nós expandimos bastante a cobertura no campo, né? Então, como exemplo, o estado de São Paulo saiu de 30% de cobertura 4G
já para 66% atualmente com cobertura CAT-M, e até o final do ano, com a expansão do Narrowband IoT, nós chegaremos a 85% do estado. Obviamente isso é replicado nos outros estados. Então o Rio Grande do Sul sai de 7,5% para 25% atualmente e chega a 51% no final do ano. 200 estações radiobase vezes os 60 quilômetros de diâmetro, que em geral a gente vai conseguir cobrir muito milhões. Mas quais as possibilidades de levar a internet a todas as fazendas do país? Visitamos o Instituto Nacional de Telecomunicações e entrevistamos especialistas e pesquisadores sobre o assunto. Se do lado da iniciativa privada há grandes iniciativas para conectar o campo, a área de P&D também traz diversas soluções para viabilizar este acesso. Professor, explica para a gente quais tecnologias de telecomunicações podem levar a conexão ao campo em geral no Brasil. Ok, as tecnologias de telecomunicações elas podem chegar ao campo de várias formas. Pode ser sem fio, como por exemplo pela rede celular ou por um satélite. Além disso pode chegar também via fibra ótica e com projetos mais inovadores. Por exemplo, a gente teve um projeto aqui no Inatel que seria um repetidor via drone, ou seja, o drone é utilizado para estender a cobertura da rede celular, chegando a uma localidade mais remota. Então não é impossível levar a conectividade para qualquer rincão do país? Sim, em qualquer ponto a gente pode chegar. Inclusive, com o 5G, nós temos um projeto bem forte aqui no Inatel do modem 5G de longo alcance, que já fizemos demonstrações de 50 km. Ou seja, se uma fazenda tiver a 50 km de um ponto com conectividade celular, a gente consegue levar com o nosso modem 5G em campo. Da mesma forma que a energia chegou no campo, em quase todo o Brasil, a fibra ótica também pode chegar. Além de alternativas técnicas como rádio, fibra ótica, satélites e até mesmo por sinais de TV ou fiação elétrica, o produtor pode até mesmo ser a sua própria operadora. É isso mesmo. Nos laboratórios do Inatel, o modelo já funciona e em breve vai estar disponível no mercado. E como é que está a pesquisa do Inatel no sentido de levar a conectividade de 5G para rincões distantes, para áreas remotas? Bom, nós já desenvolvemos um protótipo, já levamos ele para campo e provamos que ele funciona. Nós conseguimos, com uma única torre, atender um alcance de até 50 quilômetros. Ou seja, o dispositivo, que seria o telefone celular, a 50 quilômetros de distância, comunicou com a torre a 100 megabits por segundo. Tá, e isso vai permitir que tipo de operação no campo? Com essa taxa, você pode ter chamadas de voz, chamadas de vídeo, controlar dispositivos gerais à distância, enfim, você tem todos os tipos de aplicação com uma única tecnologia. E vocês também têm uma solução de curto prazo já praticamente disponível no mercado, que utiliza 4G, que também pode ser adaptada ao 5G. Nós temos no curto prazo uma outra solução baseada em 4G, que é a tecnologia que existe hoje. Então nós temos uma estação radiobase, que na verdade é uma rede 4G completa dentro de uma única caixa, que permite você criar a sua própria operadora no campo. Então, o local onde a operadora não chega hoje, você cria a sua própria rede com a mesma facilidade com que você cria uma rede Wi-Fi, por exemplo. Problema resolvido? Bom, em um futuro próximo, a conectividade no campo será tão imprescindível quanto outros insumos ou equipamentos. E também natural. O menino Jonathan Oliveira, da zona rural de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, já está aprendendo o cultivo digital na pequena horta da sua escola. Ficamos com a impressão de um futuro agricultor. Jonathan, qual que é a diferença da horta da escola para a horta da sua casa? É por conta que na horta da escola tem internet. Aí só a gente puxar lá no computador, já rega, já molha. Já começa a molhar aqui. E na sua casa como é que é? Na minha casa a gente tem que regar com a mangueira, com jarro. E tem que ficar observando para saber a hora de irrigar. Então é mais fácil aqui na escola? É. Entendi. E o que vocês produzem aqui na escola? Cebolinha, alface, essas coisas. E na sua casa? Na minha casa eu produzo lá cebolinha, alface, quase as mesmas coisas. Entendi. Tá legal. Só que aqui é mais rápido. Entendi. Por causa da internet. Perfeito. Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo, a terra que nos alimenta, com a tecnologia e a inovação. Uma busca que passa por limites que já pareceram intransponíveis e hoje fazem parte do nosso dia a dia.
da automação, da inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessa busca. AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar AgroUp. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo!